Olá, seja bem-vindo ao podcast #Observatório, o podcast do Observatório da Qualidade no Audiovisual da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nessa temporada vamos abordar assuntos relacionados a séries de TV. Meu nome é Mariana Meyer e nessa edição vamos falar sobre ativismo de fãs. Para ajudar nessa discussão, convidamos a Yane Santos e o Lucas Vieira, alunos do terceiro período do curso de Rádio, TV e Internet aqui da UFJF. Olá, pessoal! Olá! Oi! A mobilização de fãs pode se apresentar de diversas formas. Através da formação de comunidades de fãs em torno de algum produto midiático, esses fãs podem se mobilizar em prol de uma causa social, política ou contra o cancelamento de sua série favorita. O doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Heitor Leal, fala um pouco mais sobre o que pode ser definido como ativismo de fãs para o retorno de séries. O público dessas séries, canceladas, eles podem ser bem reativos, Mas esse cancelamento vai depender muito da solidez desses fãs, dessa base de fãs. O que eu acho sempre importante a gente ter em mente é que toda série, ela também é uma produção cultural. Então ela tem também um peso comercial e mercadológico, Essas reações dos fãs, elas mostram um certo poder que os fãs têm hoje em dia. Porque ele pode, de fato, reverter um cancelamento. Mas é algo que sempre depende de alguma rentabilidade por parte de quem produz e de quem distribui. Eu penso que hoje em dia, com a flexibilização dessas lógicas de produção, distribuição e consumo, desses conteúdos audiovisuais, é mais fácil você comercializar uma série ou uma franquia, uma produção de um filme. É um tipo de lógica que sempre teve, mas que se mostra uma tendência mais recente desse mercado audiovisual, que hoje em dia é do mundo inteiro, Eu acho que a Netflix é o maior exemplo disso, porque para ela é muito bom ela dar continuidade a essas produções canceladas, É uma estratégia que agrega valor comercial a esse catálogo de produções originais, mas também tem uma dimensão afetiva que busca criar vínculo com esses fãs, porque já tem os fãs que são consolidados, mas e isso certamente atrai usuários, para essa plataforma. Os fãs gostam disso, mas eventualmente é sempre preciso lidar com algum cancelamento que é um tanto decepcionante, Eu acho que o maior caso disso, falando da Netflix, é o Sense8, que foi uma produção que os fãs lamentaram muito e que a solução encontrada pela empresa foi fazer um filme que funcionou como uma espécie de terceira via entre a empresa e os fãs, E antes um pouco, desse contexto atual de rede social, a gente tem um exemplo também da série Chuck, em que os fãs, eles, com o anúncio do cancelamento da série, os fãs, eles foram diretamente consumir um dos patrocinadores, que era o Subway, para protestar pro retorno da série, E hoje em dia, essas manifestações, elas tomam outras formas, com as redes sociais, como o Heitor mesmo disse, que o fã acaba tendo mais voz também nesse contexto, Antes existia muito mais os fãs, tinha muito mais empenho para eles, para você conseguir fazer toda uma mobilização e juntar várias pessoas, tanto seja para mandar cartas, tem casos de fãs que mandavam amendoins, e agora é muito mais fácil, Tornou muito mais... Agora, qualquer série que é cancelada já tem toda uma mobilização. E até antes disso, Só de... Como, por exemplo, Brooklyn Nine-Nine teve o caso da dublagem. Que eles falaram algumas coisas, citaram o Bolsonaro na dublagem. Teve uma grande mobilização dos fãs de retirar isso e eles conseguiram fazer isso. Então, tem uma grande diferença, assim... tanto no cancelamento quanto na questão da mobilização dos fãs. E é interessante observar essa diferença nesses dois ambientes, Um ambiente a gente tinha uma coisa que a gente precisava demonstrar de forma física, como foi os casos dos fãs de Chuck, de Jericó,
que eles enviavam amendoins para as produtoras, cartas, iam até o patrocinador da Subway para que fizesse essa diferença, né, física, eu diria assim, física. E agora a gente tem esse ambiente que é mais fugaz, mais fluido, que a gente tem essa capacidade de falar diretamente e que é bem mais prático, né, de chegar e de ser ouvido também. A Yane deu o exemplo do dublador, da dublagem de Brooklyn Nine, e foi em questões de dias até que o diretor da série ficasse sabendo sobre o acontecimento e agisse sobre isso, né? Uhum. E acho que é interessante a gente falar que eram formas diferentes, né? Não que não existia antes, né? Uhum. Porque às vezes a gente tem essa impressão de que não existia essa manifestação dos fãs antes. Mas existia, né, de uma forma diferente e com muito mais esforço, né, do que hoje em dia com as redes sociais, por exemplo, né? E a gente tem muito essa comunicação direta, né, como o Lucas mesmo disse, né? Com os produtores, com as emissoras, né? E eu acho que essa voz dos fãs está sendo cada vez mais ouvida, né? Pelos produtores, por uma questão comercial, né, claro. Mas isso eu acho que é muito interessante também para os fãs, né? E só outro comentário, eu acho muito interessante a gente observar essa capacidade de consumo, né? Essa visão de que os fãs, eles não são apenas consumidores passivos, ele tem uma voz ativa, ele tem um pensamento crítico sobre essas produções. Então, apesar de serem produções, são produtos, né, que são sendo feitos para ser vendidos e tudo mais, a gente não pode esquecer esse lado crítico do fã, de aceitar o que está recebendo, aceitar o que está acontecendo com aquele produto ali, justamente por causa dessa economia afetiva, né? Uhum. E é a capacidade de criticar também, né? Essas produções, né? Então, esse pensamento crítico também vem disso, né? Não, eu não gostei dessa representação, né? Então, vai e reclama disso também. Então, não é só aceitar aquilo ali como algo muito legal e que ele é apaixonado por aquilo e ponto, né? E tem toda essa visão também, esse entendimento, né? É interessante observar esse assunto para além do próprio cancelamento de séries. Igual a série On My Block, né? Que na primeira temporada tinha uma das protagonistas ali e que no Twitter teve uma repercussão muito grande porque a série fala sobre a marginalização de pessoas latinas e negras nos Estados Unidos, né? No subúrbio dos Estados Unidos. E ela fez comentários no Twitter em prol do Trump e tudo mais. E é uma política que que contradiz totalmente o que a mensagem da série passa. E então houve essa mobilização dos fãs, né, lá fora, porque acho que a série não tem um destaque tão grande aqui no Brasil. E na segunda temporada ela não faz mais parte do elenco. Então é muito interessante ver essa capacidade crítica para além do cancelamento de série, né, para pautas sociais, para assuntos sociais. Uhum. Vamos ouvir o que o Heitor Leal fala sobre as mudanças na mobilização de fãs com as redes sociais. Eu acho que as redes sociais, elas potencializam as manifestações de cancelamento. É claro que a popularização da internet e a chegada das redes sociais mudaram as formas de relação do público com os conteúdos midiáticos, especialmente televisivos. Essa cultura participativa tem esse lado duplo, né, de valor comercial e cultural, e acaba que ambos são muito importantes para definir o rumo das produções. E no que se refere aos fãs, essas redes ajudam nessa organização, porque antes os fãs ficavam muito dispersos. E agora tem essa possibilidade de formar comunidades de interesse em torno de gostos em comum, né, interesses comuns, que é basicamente um único fator que é capaz de agregar indivíduos muito diferentes entre si, né, de diferentes estratificações sociais, de diferentes identidades. E esse cancelamento, ele de certa forma, né, pode ser muito traumático para alguns fãs, de forma que a possibilidade de se expressar por essas redes talvez seja a única possibilidade de reverter esse quadro, né. E rola toda uma rede de interação e de afeto, onde produtores, atores, muitas vezes estimulam e agradecem todo esse engajamento para reverter, né, um possível cancelamento. Acho que muitas vezes também esses movimentos, eles acabam sendo... Os próprios atores, os próprios produtores acabam também entrando nesse movimento dos fãs, né, de voltar com a série.
E acho que isso é muito interessante de observar, que não é uma coisa que vem ali só dos fãs, né? Tem todo um apoio também dos atores, enfim. Eu vou falar um pouco, dar um exemplo de Scan, né, dos remakes da série, que em certos momentos eles tiveram esse problema de audiência e tudo mais, e alguns eram com geobloqueadores, então eles não eram capazes de ser transmitidos para outros países, senão aquele que a produção estava sendo feita. E então diretores de algumas versões, autores dessas versões, incentivavam os fãs a usarem aplicativos VPN, né, para quebrar esses geobloqueadores, para que desse audiência para esses programas nas plataformas, principalmente o YouTube, que era uma das principais usadas, né, no remake da Alemanha, da Holanda, da Espanha. E é interessante ver, né, esse engajamento, esse envolvimento dos produtores, né, não só dos fãs. E é interessante também comentar também sobre o valor econômico, como a gente vê. E como a gente pensa que é e como realmente é, né? Muitas vezes a gente só pensa nesse valor econômico direto, que seria assistindo, ouvindo, participando, comprando os produtos derivados desse produto audiovisual. Mas vai muito além disso, vai da participação deles ali, né? Não só de consumir o que está sendo transmitido ali, mas de replicar circular mesmo os conteúdos, né? Acho que o papel do fã também vem muito disso, né? De fazer aquele conteúdo, aquele produto, né? Circular e reverberar mesmo em vários ambientes, vários espaços aí, né? Tanto da internet quanto em outros também. Os fãs de One Day at a Time, eu lembro que a produtora da série, ela sempre avisava, assim, no decorrer das temporadas, que a série poderia acabar. Então eles meio que se desesperavam, eles faziam a divulgação da série, tentavam fazer isso através das redes sociais, né? Que é um jeito de se engajar e de ter esse papel, né? De mostrar a sua série pro mundo e fazer ela ser assistida e ser renovada. Eu acho que isso também vem muito do engajamento, né? Dos fãs pelos esses produtos, né? Acho que é legal a gente observar também que hoje eu acho que uma produção, para ela ser, né, entre aspas, relevante, assim, ela tem que ter esse engajamento dos fãs também, para justamente poder gerar essas reverberações aí também. E um dos produtos midiáticos, né, que a gente pode observar essa mobilização dos fãs são os reality shows também. Como, por exemplo, o Big Brother, o RuPaul's Drag Race e o The Voice, e entre outros, né? Vocês assistem algum reality? Então, eu acho que o que eu mais assisto é um exemplo contrário disso, que é o MasterChef. Porque no MasterChef, como é uma competição culinária, não tem como você votar, né? Pra mim, às vezes é desesperador, porque eu vejo a pessoa que eu mais odeio indo pro final e a pessoa que eu mais gosto saindo num dos primeiros episódios, assim, é meio... Meu coração aperta, assim. E é engraçado porque o MasterChef, ele tenta ter uma participação do público, mas através só das hashtags, né? Tipo, não tem nenhuma participação, assim, ativa realmente no programa, né? Sim. Eles tentam buscar esse engajamento, né? Mas ele não acontece de verdade. O programa, de verdade, ele é separado, assim, desse engajamento. Totalmente, assim, decidido por eles, né? Assim. Eu não tenho tanto hábito de assistir reality, né? Mas eu acho interessante ver como esse engajamento acontece além das votações, né? Como um programa é capaz de se mover através das movimentações nas redes sociais. Exemplos que a gente tem é o próprio Big Brother, né? Que aconteceram situações ali dentro em que o público se revoltou e que levou até para um lado mais, tipo, de justiça, sabe? Era um público que talvez nem estaria assistindo mesmo Big Brother, né? Não é um público que era, assim, do programa, né? Era um público que simplesmente se envolveu com a causa, né? Se envolveu com aquela causa ali, com as discussões e suas movimentações nas redes sociais, se tal pessoa deve ser eliminada, se tal pessoa deve ser expulsa, alguma coisa assim, interessante observar, para além das votações. E que volta novamente nesse olhar crítico, né, dos consumidores, não só naquele olhar passivo de receber aquele produto ali e ficar por isso mesmo. No último episódio do podcast, né, o Ricardo, ele deu um exemplo que agora eu lembrei e acho que encaixa muito bem nisso, que era o The Voice, né, não sei se é dos Estados Unidos, em que a Christina Aguilera era uma das juradas, né, e tava chegando naquela fase final,
E a candidata dela era a única mulher entre os participantes, né, que estavam até aquele ponto na competição. E até o momento nenhuma mulher tinha ganho o The Voice. E aí o fandom da Christina Aguilera se juntou para poder justamente votar nessa participante, né? Então, não só os fãs da participante em si, mas os fãs da Christina Aguilera se uniram, né, para poder justamente promover essa votação para a participante poder ganhar, né? Então, acho que isso é bem legal de observar como que existe essa dinâmica também entre os fandoms, né? Que é bem complexo, né, se a gente for pensar, né? Não é bem assim, essas relações, né? Então, sei lá, às vezes tem uma artista que tá numa premiação, e aí o fandom de outra artista, que é amiga dela, por exemplo. E aí esses fandoms podem se unir para poder justamente promover essa artista e com que ela ganhe nessa competição, por exemplo. Assim. Acho que o próprio Big Brother é constantemente isso, né? Porque eles criam ali grupos dentro da casa, né? E cada um dos participantes vão criando esses fandoms aqui fora, e quando determinado participante tá ali, né, prestes a ser eliminado, a essa junção, né, dos fandoms para defender esse participante. Uhum. E até os participantes que já saíram, né, por exemplo. Sim. Às vezes eram amigos de alguém que tá lá dentro e tá pra ser votado, né. Então existe essa relação também. O Heitor Leal fala um pouco mais sobre a participação do público nos reality shows. Vamos ouvir. Acho que a maior singularidade da mobilização dos fãs de reality shows é essa aparente participação direta, que seria a possibilidade de interferir no desenrolar da narrativa. Eu acho que esse é o maior diferencial dessas produções, e a gente tem como maior exemplo disso o Big Brother, onde quem decide tem a palavra final, né? Teoricamente é o público que decide quem sai ou quem fica, quem ganha ou quem perde. A questão é que hoje existem uma série de outros formatos de reality shows onde isso é muito mais limitado. Então acaba não sendo uma estratégia totalizante dessas produções. São normalmente programas que dependem do desempenho direto dos participantes ou da decisão dos jurados, então o público não age diretamente nas decisões de quem sai ou quem fica, quem ganha, quem perde. Também é comum misturar os dois, né? Então a gente tem programas onde os jurados decidem até certo ponto e o público decide, tem a decisão final. Enfim, isso é muito flexível. Eu acho que independente disso, todos eles dependem de uma organização muito ativa das audiências. E eu acho também que as redes têm um papel fundamental nisso, porque é por meio delas que isso acontece. Essas redes ajudam a sustentar as conversações, a manter os interesses, você permite a troca de teorias e, eventualmente, acaba estabelecendo aquilo que se chama de campeões morais, que seriam os favoritos que deveriam ganhar o programa, mas que acabam não ganhando por alguma razão. Vocês acham que a opinião dos fãs hoje ela tem mais impacto nas decisões dos produtores, por exemplo? Eu acho que sim, acho que tem um impacto maior na decisão dos produtores, tanto por causa da repercussão que é gerada depois disso, sabe? Você tem que pensar muito bem no que você vai colocar ali, porque no segundo seguinte que você postar o episódio, de que o episódio estiver no ar, as pessoas já vão estar comentando e já vão estar, se for alguma coisa ruim, alguma coisa mal pensada, já vão estar te criticando, né? E até fazendo a própria audiência cair, né? Porque por mais que às vezes não seja a intenção das pessoas nas redes sociais divulgar a série, isso acaba acontecendo justamente por causa se você segue uma pessoa que tá falando sobre uma série e ela fala que é ruim, você já não vai assistir, você já fica com o pé atrás na hora de começar essa série. Eu acho que um exemplo bom disso é a própria sexualidade da Rosa em Brooklyn Nine-Nine, que sempre ficava ali numa coisa que não era falada diretamente, mas às vezes tinha algumas coisas assim, mas nunca firmavam um pé pra falar assim, não, ela é bissexual. Até que começou esse engajamento dos próprios fãs nas redes sociais, e que se reforçou muito quando a própria atriz assumiu a bissexualidade dela e apoiou esse movimento
para que essa sexualidade fosse representada na série, né? Para que eles falassem, não, realmente ela é bissexual e acabou. Uhum. E acho que um exemplo, assim, mais recente, né, também que a gente tem em Game of Thrones, né? Que acho que algumas, assim, decisões foram ali pautadas muito pelo que os fãs, né, estavam falando e comentando, querendo mesmo, nas redes sociais, enfim. Mas eu não sei se isso é bom, assim, o que vocês acham? Assim, por exemplo, atender os pedidos dos fãs, assim. Então, eu acho que Game of Thrones, principalmente com o final da última temporada, acho que eles tentaram, assim, muito agradar as pessoas, tentaram, assim, fazer um final surpreendente, né, que eu acho que era o que todo mundo queria, e aí eles pegaram um caminho meio contrário, assim, e acabaram não agradando ninguém, né, então tem esses poréns, assim, do que acontece. Eu não assisto Game of Thrones, mas eu acompanhei isso nas redes sociais, e eu acho que é importante, né, ter esse alinhamento com os consumidores desses produtos, né, porque, de certa forma, pensando assim de uma forma mais mercadológica, você tem que criar um público fiel. E para criar essa fidelização, você ou vai apelar para fazer o fanservice, né, o que os fãs querem ali, o que os fãs desejam, ou você vai ter que apelar para criar personagens cativantes e que o público entenda essa linha de raciocínio desses personagens. Mas pensando na própria linha narrativa, né, da série, acho que é importante pensar também que nem sempre os interesses dos fãs e dos produtores vão estar alinhados, né, como o próprio Jenks fala no livro, na Cultura da Conexão. Que às vezes, por exemplo, acho que um bom exemplo é Stranger Things, né? Uma discussão que surgiu há pouco tempo agora no Twitter de até quando a série deveria durar. Pra Netflix, provavelmente vai durar enquanto estiver lucrando. Mas os fãs já começam a ter esse olhar crítico de até quando a história vai continuar sendo sustentável, né? Uhum. E o que não acontece com Grey's Anatomy também. Porque eu acho que já tá na 14ª, né, 15ª temporada e não tem previsão pra acabar e assim, a Shonda Rhimes tá sempre se renovando ali e criando outras histórias daquilo. Acho que os fãs até nem pensam mais em que um dia ela pode ser cancelada, pode acabar. Assim. E eu acho que um exemplo muito bom, né, da própria realidade brasileira são as novelas, que elas estão assim, elas não são produtos feitos ali eles finalizados e começam a ser exibidos. Eles estão sendo produzidos enquanto a exibição está acontecendo. Então ele é muito mais fluido, né? Ele é muito mais flexível para atender essas demandas, essas opiniões dos fãs, o que está agradando, o que não está agradando. E justamente também por causa de questão de audiência, né? Que a audiência vai caindo, eles vão criticando nas redes sociais. Então um vai conversando com o outro, aí vai... eu acho que isso se torna até um pouco negativo, né? Como foi um exemplo acho que da novela Babilônia, não lembro o nome, que tinha um casal lésbico e houve uma repercussão muito grande, uma repercussão negativa sobre isso, que de certa forma encurtou um pouquinho a vida útil da série, né? E eu acho que essa questão de atender os pedidos dos fãs quando não é natural na narrativa, né, quando você vê que aquilo é só porque os fãs querem, etc. Eu acho que é aí que é o problema, né? Como foi em Game of Thrones, por exemplo, né? No caso da Daenerys com o Jon, por exemplo, né? E isso fica claro, assim, pro fã. E justamente essa questão do pensamento crítico, né? O fã sabe quando aquilo não é o curso natural da narrativa, que uma coisa está estranha, né? Então, acho que é interessante a gente observar isso, que nem sempre o fã quer que o desejo dele seja atendido, né? No sentido daquilo fazer sentido realmente na narrativa, né? Vamos ouvir o que o Heitor Leal fala sobre isso. Eu acredito que a opinião e o desejo dos fãs hoje em dia tem um peso maior nas decisões dos produtores e no desenvolvimento das séries e de outros conteúdos audiovisuais. Mas eu também não vejo isso como uma prática necessariamente recente ou uma novidade. A gente tem desde o início do desenvolvimento da mídia impressa, espaço nos jornais e nas revistas dedicados aos leitores, e os canais de televisão desde o início também utilizavam cartas, né, e telefonemas que acabavam interferindo no desenvolvimento dos conteúdos.
sempre buscando agradar esses telespectadores. A gente tem a Globo utilizando até hoje grupos focais nas telenovelas, um telefone que tira dúvidas sobre as marcas utilizadas pelos apresentadores. O que eu acredito ser diferente agora é que os outros mercados também são contemplados nessas lógicas. Então, por exemplo, um cancelamento da Netflix é muito traumático porque é uma decisão que afeta não apenas o mercado norte-americano, mas também os 189 outros mercados onde a plataforma atua. Então, são muitos milhões de usuários e espectadores em potencial que a empresa consegue aferir se é viável comercialmente a manutenção daquela produção ou não. Mas é por isso também que eu acho a importância de construir uma marca, né, de um vínculo com a marca que vai além de uma produção específica ou outra. A gente tem casos famosos como a HBO, que faz isso, a Netflix e a Disney, mas é importante pensar que nem todas as opiniões dos fãs, as vontades dos fãs são acolhidas nessas decisões, né? Eu sei que a gente está falando de série, mas essa semana mesmo a Disney anunciou a atriz que ia interpretar a personagem principal do live action da Pequena Sereia, e teve muitos fãs do desenho incomodados porque a atriz era negra, e muitos outros apoiaram essa escolha. Ao mesmo tempo, poucas semanas atrás, adiaram o lançamento do filme do Sonic para conseguir refazer o visual dele, porque foi muito criticado nas redes sociais. Então, acho que essas questões são muito mais complexas do que elas parecem, porque os fãs, de fato, têm um peso maior hoje em dia, mas existe uma série de outros fatores que a gente deve analisar e que vão muito além dos fãs. Vocês acompanharam essa polêmica da Pequena Sereia, da atriz que vai interpretar ela no musical, no live action? Então, eu acompanhei, né? Eu acho que de primeira eu também tive um choque, assim, de ver a escalação da atriz. Mas é uma questão de representatividade mesmo, né? Que muda e que se faz necessária agora. Justamente também por causa desse engajamento em que as pessoas também pedem muito essa representatividade. E é uma outra visão, uma outra questão justamente para as crianças que estão crescendo e tal, de ter uma atriz negra. E as pessoas, às vezes, elas criam motivos, assim, do nada, assim, para poder criticar essa questão. Eu vi gente falando de que precisa ter representação dos ruivos, porque os ruivos, eles são muito invisibilizados, que eles são humilhados, e é todo... Eu fico assim, gente, que é isso que tá acontecendo? Eu acho que o choque veio muito disso, né? Porque a gente cria aquela imagem, assim, e aí vem uma pessoa que é diferente daquilo, acho que choca, assim, mas acho que a essência da personagem que tem que ser mantida, né? Não, assim, o cabelo dela ou a cor da pele, né? E a própria questão de ser uma sereia, né? A sereia é uma criatura mítica, tanto do folclore brasileiro do que o europeu. Então ela aparece de diversos jeitos e de diversos modos. Acredito que também outras culturas também deve ter. Então não tem um padrão assim para uma pessoa ser uma sereia, né? Pode ser qualquer pessoa. E eu acho que é justamente isso que a Yane falou. De que essas pessoas não entendem essa necessidade de representar, porque elas sempre foram representadas. Sempre teve um papel ali para admirar, sempre um papel para se enxergar ali. Então acho que volta novamente naquela capacidade de crítica. E às vezes essa crítica não é construtiva, né? Eu acho que é o Instagram da atriz, que agora eu não vou lembrar o nome, ela até bloqueou o Instagram. Ela fechou ele porque tava muita gente indo ofender ela. E outro exemplo que a gente pode ter, né, é de um rumor, né, um simples rumor que apareceu um tempo atrás, de que o próximo 007 seria interpretado por um ator negro. O Idris Elba, né? Isso. E teve toda essa discussão de novo, sobre representatividade, sobre tirar a essência do personagem, mas o filme ali já foi apresentado para os outros atores, né? Então, assim,
qual é o problema, sabe, dessa representatividade? Qual o problema de ser porque eu uma acho peneira? assim, acho que a gente tem que pensar em quem não é representado diariamente, né? E como que aquilo vai ter uma importância também. Totalmente diferente. E só com esse rumor, né, de que ele poderia interpretar o 007, ele já recebeu muito desse ódio, né? Que você falou que a atriz da Pequena Sereia recebeu. Ele já falou que ele não quer de jeito nenhum fazer o 007, porque ele não iria aguentar fazer isso. Eu acho que outro exemplo também que a gente tem de engajamento e da relação dos atores com os fãs, que também foi da Pequena Sereia, que o Terry Crews tá fazendo uma campanha na internet pra ele ser o pai da Pequena Sereia. Então, ele tá fazendo de tudo pra ser, já fez vídeo cantando e tal, e as pessoas estão super apoiando, assim, essa escalação dele. Acho que é interessante também destacar as produções de público de nicho, né? Que, voltando agora ao assunto do cancelamento, que essas produções, elas são pensadas justamente para agradar um público, e eu acho que por isso elas se mantêm um pouquinho mais firme. Um exemplo também seria Sense8, que quando a série surgiu ali, a Netflix era uma empresa menor em comparação do que é hoje, então ela conseguia atender a demanda, né? A demanda que a série precisava, a série era bem assistida, mas quando a plataforma começou a crescer, foi repensado isso, porque os números de fãs que assistiam Sense8 já não não compensava, entre aspas, né, a despesa que eles tinham com a série. Exatamente, em comparação aos assinantes que a plataforma tinha. E acho que é interessante pensar nessas produções, né, como uma forma de fidelizar novamente os fãs e garantirem essa produção. Eu acho que uma série que a gente não comentou aqui, que é Veronica Mars também, que tem toda a história dela, de que ela foi cancelada em 2007, e só anos depois, com o advento da internet, que o produtor fez uma campanha na internet para arrecadar fundos para fazer um filme para a série. Então, eu acho que esse é um dos grandes exemplos também de engajamento de fãs e de como o cancelamento revolta eles e traz um ativismo deles. Assim. E eles recorrem novamente, igual o Sense8 recorreu na produção de um filme, né, para encerrar aquele arco narrativo. E houve tanto engajamento, né, naquela produção ali, que até mesmo o diretor de Chuck falou que poderia também fazer um filme a qualquer momento, devido ao engajamento que teve com a Subway. E agora a Veronica Mars também vai voltar, né, com uma série novamente. Gostaria de agradecer a presença da Yane Santos e do Lucas Vieira. Obrigada, pessoal. Eu agradeço pelo convite. Também agradeço pelo convite. Também gostaria de agradecer ao doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Heitor Leal, a nossa orientadora Gabriela Borges e o apoio técnico do Vinícius Guida. Se você quer conhecer mais sobre o Observatório da Qualidade no Audiovisual, é só acessar o site observatoriodoaudiovisual.com.br ou seguir nas redes sociais, facebook.com/Observatório da Qualidade UFJF e no Twitter e Instagram, @OQAudiovisual. Você confere essa edição no Spotify, Apple Podcast, Castbox e no Anchor. Não deixe de seguir para receber todas as nossas atualizações.